Fala galera, seja bem-vindo a mais um churrasco. Falou seja? Seja, não, é welcome. Welcome ao churrasco e papo furado. Seja, mas entendeu? Tem aquela parte do supletivo, né, Fábio? Queria apresentar aos fundadores, né, que só não tá o Gigi aqui com a gente, mas são os fundadores da maior equipe, a maior campeã de toda a história do jiu-jitsu, né? E estamos com o Felipe e a gente vai começar aí a fazer essa resenha, né, a gente fala papo furado, mas é uma resenha, papo né? Sério. É um papo sério. Então vamos começar assim, Fábio e Jacaré. Como é que vocês se conheceram, né? Como é que vocês se conheceram, aonde foi, como é que foi? Então, foi na antiga academia do Jacaré em Ipanema e eu estudava na cultura inglesa, que era um curso de inglês em Copacabana, e na volta da cultura inglesa tinha a academia do Jacaré. E eu comecei a treinar jiu-jitsu, na verdade, com o Tuninho, que por coincidência também foi o cara que iniciou o Jacaré. A gente não sabia nada disso, né? Foi uma coincidência mesmo, a gente só foi saber anos depois. E numa academiazinha em Copacabana. A academia acabou e aí o Heleno de Freitas, que era o namorado da minha irmã na época, falou: cara, você tem que treinar no Jacaré, porque eu queria seguir ele treinava no Carlinhos. Eu cheguei até a ver um treino no Carlinhos Gracie, que na época era na Figueiredo Magalhães ainda, eu dividia a academia com o Carson. Treino lotado, ele falou: não, você não vai ficar aqui, você tem que ir lá pro Jacaré, que lá que você vai aprender jiu-jitsu. Eu falei: tá bom. Aí eu voltava da cultura inglesa e aí subi lá e me matriculei. O Jacaré estava dando aula, era uma academia ainda que ele dividia, era uma academia de judô, que ele tinha uns horários, né, do jiu-jitsu ali, acho que 2 ou 3 vezes por semana, não me lembro. E aí eu me matriculei lá e comecei a treinar. Eu tinha aí 14 anos de idade. Faz tempo então. Quase nada. Quase nada. E mestre, e quando o Fábio chegou lá, o mestre Fábio chegou lá, todo professor, quando vê um aluno, geralmente, esse aí, pô, esse vai dar bom, esse vai ficar um tempão, esse vai sair. Tu teve alguma sensação assim quando tu viu o Fábio pela primeira vez? Mas sem, tirando a amizade, tirando tudo, né? Quando chegou, real, entendeu? Bom, na verdade foi engraçado, porque o Fábio chegou lá e eu tinha um auxiliarzinho meu lá, que era um menino que eu dava uma oportunidade para ele, o Mário. Ele vinha até do subúrbio para treinar, muito humilde, mas era muito bonzinho de jiu-jitsu. E na época, quando as pessoas chegavam na academia e tal, e diziam que já tinham uma experiência de jiu-jitsu, eu botava o Mário para fazer um testezinho com os caras. Já era jiu-jitsu old school, né? Então, Testezinho básico. Viu o Fábio chegar, eu perguntei a idade dele. Quantos quilos tu tinha? Eu pesava uns 70 quilos. Mas 14 anos, né? Criança, tio. Disse que tinha 14 anos, mas já com barba na cara e tal, com a cara de mais velho. Falei: pô, não é possível que esse moleque esteja 14 anos com esse tamanho todo, porra, uma mãozona, entendeu? Falei: pô, deve estar roubando na idade, né? Deve ser gato. E aí botei o meu auxiliar para treinar com ele. Porra, meu auxiliar tomou um amasso que eu tive que interferir, eu tive que eu dar um amasso no aluno. Pô, já tava treinando, já tinha uma noção, cara, né? Eu treinei no Toninho por 10 meses. Aí a academia acabou. E aí eu fui pro Jacaré, mas eu já treinava 10 meses. Já tinha, claro, já tinha uma noção. Mas aí amassou o Mário, eu tive que dar um amasso nele, né? Porque, porra, senão o cara vai sair falando. Pô, fui lá, aquela academia, treinei e é lá. Isso é bom até comentar, porque realmente acontece muito isso. Tem que tratar bem, mas na hora do rola, na hora do treinamento, se tu aliviar para manter o aluno, de repente, vamos aliviar para manter o aluno, ele não vai ficar. Ele não quer aquilo ali, ele quer uma coisa mais firme, quer uma coisa mais... De repente, uma coisa diferente ali que depende do aluno também, né, Fábio? Não, então, depende muito do perfil do aluno, né? O Jacaré achou que eu não ia voltar mais. Entendeu? Depois da massa que ele me deu, ele não volta nunca mais, entendeu? No dia seguinte eu tava lá de novo. Por exemplo, na Espanha aconteceu isso comigo. Na Espanha, quando eu fui treinar com a seleção olímpica de judô, eu era faixa azul. Eu cheguei todo cheio de pet lá, os caras me olharam assim, faixa azul, me olharam assim como, vamos quebrar, ele não volta mais. Quando os caras me deram um monte de queda num dia, no outro dia eu tava lá. E no outro dia de novo.
até eu pegar todo mundo. E aconteceu comigo, então por isso eu tava falando justamente isso, né? Que tem essa parte da... Então, mas eu acho que esse Trata bem, mas depende do perfil do... mas eu acho que esse perfil ele é minoria. Ah. Né? A gente tá falando Mas naquela época também, Então, tem que ver isso também. eu acho que até cara. Eu acho que o jiu-jitsu teve uma... O jiu-jitsu expulsou muita gente durante muito tempo com essa política. Sim. Né? As pessoas falam assim, é seleção natural. Só vai ficar aqui quem for casca grossa. Se eu tivesse, tomado um amasso e não fosse aquilo, não fosse pra mim, eu teria saído fora, né? Então, um casca grossa, por exemplo, assim, se tiver esse pensamento, vai ser ruim pro business, por exemplo. Vai ser horrível. Não, vai ser fatal. Por Então, isso que aquele horário de competição. é separa claro, os dois. você tem que ter, cara, a grade inteira. Você tem que ensinar jiu-jitsu pra todo mundo. Quanto mais gente você conseguir atender, melhor pro jiu-jitsu, melhor pra academia, melhor pra todo mundo. Mas, por exemplo, o Fábio tá falando isso agora com tanta propriedade, da maneira que tu tá falando, mas não foi de um dia pra noite pra tu te aprender isso aí. Esse programa, por exemplo, que tu faz hoje, a metodologia da aliança, como é que é muitos anos disso. Então, vamos lá. Para as pessoas O entenderem. Jacaré acabou de contar pra vocês, uma coisa que a gente acha que hoje é um erro, né? Ele também errou lá atrás, eu errei igual, tudo que ele fez eu copiei, né? A gente foi junto melhorando o processo. Falava, Jacaré, isso aqui não tá funcionando, vamos trocar assim, vamos fazer assim, tô fazendo assado. A gente foi discutindo e achando a nossa metodologia de uma forma que a gente conseguisse entender todo mundo. Então, o que eu falo para as pessoas hoje é assim, não é porque você está fazendo errado, você precisa continuar fazendo errado, entendeu? E isso é uma coisa que funciona para o jiu-jitsu, para o business, isso funciona para o jiu-jitsu, para a luta, isso funciona para a vida. Meu irmão, tá dando errado, velho. Para de cavar, entendeu? Você está na área meio obediente, você começa a se mexer, vai piorando, entendeu? Pensa e escolhe uma saída técnica para você fazer, né? E eu acho que a gente foi, dentro desse tempo, melhorando o processo. Hoje é muito claro pra gente, quando a gente olha os erros que acontecem, fala, putz, isso está expulsando as pessoas do jiu-jitsu. Bastante. A gente perguntou, né, como é que tu começou, e eu queria saber como é que o mestre também começou. Como é que tu chegou na academia de jiu-jitsu a primeira vez, mestre? Como é que foi essa história aí? Bom, na verdade eu estudava num colégio em Copacabana, que era um colégio externato Duque de Caxias. E aí, aquele negócio de criança, eu tinha chegado de Pernambuco e eu tinha um sotaque muito grande ainda, né? Sotaque lá de Então, para as pessoas que não sabem, tu era de Pernambuco. Tu não é, sou porque de todo mundo Recife. pensa que o mestre é pensava que era carioca. carioca mesmo. Não, carioca, não, sotaque. Não, eu todo- cheguei no Rio com 10 anos de idade, Por vai. isso. Então, Nem quando eu cheguei na Espanha, meu espanhol, entendeu? é. Eu falo muito rápido pelo espanhol. E aí os caras faziam bullying comigo direto, né? Pô, Paraíba Era sotaque, direto. aquele negócio. E os caras lá do Nordeste são um cabo da peste, né? Pô, você apanha, mas briga, né? Então eu, escolhi logo o maior lá da turma, que tava fazendo bullying, e briguei com esse moleque que era mais velho do que eu. E, apanhei. Não vou dizer que bati porque eu apanhei bastante. E Quem apanha nunca esquece, né? aí então um cara separou a briga, o Kleber, e ele treinava jiu-jitsu. E aí ele me levou pro jiu-jitsu. Eu comecei a treinar jiu-jitsu depois dessa sova que eu tomei na rua. E aí foi... E aí fui resto da me vida. apaixonando. Treinei primeiro com o Jaildo Gomes, em Copacabana. Ganhei a faixa amarela, parei. Depois fui treinar na academia do Carson com o Tuninho, que foi meu professor. E subsequentemente aí eu fui morar em Nova York. O Rolly já estava começando a dar umas aulas lá pro pessoal lá da Bolívia, onde ele tinha morado, os amigos dele. Isso com quantos anos em Nova York lá, mas quanto... Eu fui para Nova York com 19 anos, 18, 19 anos. Já estava em Nova York, já conhecendo o mundão tava em já. Nova York, imagina, de Pernambuco, Rio de Janeiro, Nova York, como é que foi essa transição aí? Como é Passei que... 8, 9 anos no Rio, né? E dali Aprendeu eu bastante fui coisa pra no Rio, Nova né? York. Você aprende bastante no Rio, né? No Rio, criado na rua. É. meu filho. Pô, Ali a aprendi- malandragem pega. Fui criado ali no edifício Camões, em Copacabana, onde E saiu realmente o mesmo- Júnior do Flamengo. E como ajuda isso, né? É. Por exemplo, hoje também eu
Eu tive minha infância também bastante na praça também, o Felipe também, a gente ficou muito na rua e como ajuda, Dá até uma hoje, vivência. ajuda muito até na hora da luta, na hora da malandragem, na hora da discussão, o que for, ajuda muito a rua, né? Imagina como é que E hoje em dia as crianças estão perdendo isso. Estão tudo dentro do apartamento. já- Hoje está todo mundo protegido, que a violência hoje é diferente, né? É, nossa, Então, assim, muito melhor. o máximo que ia acontecer na praça era você tomar uma sova de alguém maior que você, É. tudo bem. Aconteceu com o Felipe, como eu era o menor, então eu era chato, eu incomodava, eu nunca aceitava, incomodava, daí os amigos do Felipe maior falavam assim, ô Felipe, eu vou dar, era Urso, né, o filho dele, ô Urso, eu vou dar no teu irmão. Então, mas dá, mas não dá muito. Não dá entendeu? Ele mandava dar em mim, mas não dava muito, né? Mas eu não aceitava, pegava pedra, saia correndo, o que é, não aceitava mesmo, tá louco? Mas, Mas apanhava. Ei, mestre, uma coisa dessa de idades que eu percebi, todos os Gracies que eu ouvi falar, assim, por exemplo, o Renzo foi um deles, eles sempre falam, eles falam no teu nome, eles falam com respeito, inclusive alguns pegaram vários treinamentos. Queria que tu falasse pra galera essa vivência que tu teve, né? Que tu viu vários Gracies jovem, Não, gurizão, conviveu, tu né? já Conviveu. era homem, né? Como é que foi isso? Então, em Nova York eu estava morando lá e a mãe do Hollis, a Cláudia, morava lá também, que ela trabalhava para a Lufthansa. E o Hollis ia muito lá visitar. E como a gente tinha a gente sempre se cumprimentava, porque quando acabava o meu treino, começava o treino do Hollis. Porque o Carson alugava uma sala que eles davam porcentagem para ele, né? Uma porcentagem dos alunos. E o Toninho tinha o grupo deles, aí depois do grupo do Toninho entrava o grupo do Hollis, entendeu? E por aí vai. E aí eu perguntei, pô, mas quem é aquele rapaz de olho azul e tal? O cara Bonito. sempre chega com kimono aqui de É mesmo? faixa preta. Só olho Ele é azul, irmão rolou. ele é irmão do Carson mesmo, pô. O Carson, pô, tem um outro biotipo. Não, ele é o Hollis, é irmão do Carson, sim. Mas ele mora com o Hélio Gracie lá no Flamengo, ele dá aula lá pro Hélio Gracie. E ele é o fenômeno da família. E aí eu conheci, quando eu morava em Nova York, ele foi lá me visitar e a gente ficou amigo. E cheguei até a treinar com ele lá no YMCA e tomei outra só. Só lembra da Dessa sova, vez- né? Não, só dessa lembra do quando vez- apanha. Mas essa aí não tinha como recuperar. O Roger vai te essa bater, daí- vai te bater pra sempre. essa Só a daí- primeira. Quem apanha nunca esquece, Essa não tem foi só a como. primeira. E aí o Roger falou, olha, quando você voltar pro Brasil, você vai treinar comigo porque eu vou abrir uma academia com o Carson. E aí eu voltei pro Brasil e comecei a treinar com ele. Então, mestre, lembrando, foi lá, aprendeu com o Hollis, com teus professores, e eu queria saber dessa intimidade que tu tem com a família Gracie, que nem todo mundo nessa época tinha esse acesso à É verdade. família, né? Na verdade o Carlos Gracie tinha um apartamento no edifício Camões e morava lá com a família dele, que foi o Carlinhos Gracie, o Crowley, o Hillion. E o Robson morava na esquina da Siqueira Campos com a Avenida Atlântica também, que também era pertinho, era basicamente todo mundo ali no mesmo quarteirão. E como o Hollis abriu essa academia com o Cássio na Figueiredo Magalhães, eu voltei de Nova York, fui treinar lá, os meninos treinavam lá direto, o Carlinhos ia lá, o Crowley treinava lá também. O Hillion e o Renzo, que eram menorzinhos, também treinavam lá. E aí eu fui conhecendo todo mundo e a gente foi criando aquela convivência. Eu passei a frequentar a casa lá de Teresópolis, onde tinha um tatame, a gente treinava lá também bastante. Foi no sítio aquele, mano? Ali era a casa que tinha 21 quartos, né? Que eles moraram Isso. primeiro e depois eles se mudaram para o Rio. Então eu ainda frequentei bastante essa casa. Legal. Então, por exemplo, nessa História. época o Roger Gracie não era nem nascido o Roger Gracie. Não, o Roger eu vi pequeno. Imagina o Jacaré. Tá. O Jacaré era amigo do Maurição, um garoto, né? O Roger ainda não era nascido. Não era nascido. Não. E a ideia, vamos pular para a ideia da aliança, como é que foi essa ideia de fazer essa equipe em vocês três, né? Que é o Mestre Jacaré, o Fábio Gurgel e o Gigi, né? São os três líderes hoje que o considerada maior é a academia não, a equipe, né? Do mundo de jiu-jitsu. Né? Então, cara, a gente treinava todo mundo junto na Academia do Jacaré em Ipanema. Todo mundo se encontrou lá. Ali era onde todo mundo treinava. E aí, eu fui o primeiro faixa preta a me graduar com o Jacaré.
E eu saí e montei minha academia no Clube Federal, que era um clube que eu já frequentava no Leblon. E eu comecei a dar aula lá dentro. Eu fui de faixa marrom ainda, na verdade. Mas ganhei a preta logo depois. Passou um tempo, o Gigi montou a própria academia dele também. E a gente ia para os campeonatos e os meus alunos se inscreviam como alunos do Clube Federal, os do Gigi como Strike, os do Jacaré como Jacaré, que era a nossa academia. E acontecia que os alunos se encontravam. A gente lutava, era o meu aluno lutando contra o aluno do Jacaré, sim, antes de lutar com o cara do Carson, antes de lutar com o cara do Carlinhos, que não fazia nenhum sentido, né? A gente falou, pô, a gente é um time só. E naquela época não vai, na época não existia nada disso. Os caras lutavam. E aí, cara, a gente falou, cara, acho que a gente tinha que juntar todo mundo numa equipe só, pegar todo mundo que tá embaixo do Jacaré aqui e vamos fazer um time só, entendeu? E aí a gente chamou de Aliança, foi em 93, estava começando os campeonatos, foi um pouco antes de... Você vê que na década de 90, que era uma década totalmente voltada para a competição, né? Tá todo mundo pensando nisso, teve o lançamento do UFC, a gente forma a Aliança no mesmo ano, a Confederação Brasileira um ano depois, o Mundial vem 3 anos depois. Então, quer dizer, foi tudo convergindo para o desenvolvimento do jiu-jitsu como esporte, né, cara? Logo depois disso, o Carlinhos também já tinha se mudado de Copacabana para Barra, onde ele montou a Gracie Barra. Eu me lembro lá que a federação, que era tudo ali. Quando a gente fez a fusão, a única ideia de não se enfrentar em campeonato, né? Essa era o nosso... Os amigos treinando, eu também, eu sou desse aí, lutaria com o Babalu, com o Wanderlei, não tem como. Era isso, a gente já criava todo mundo ali, a gente não queria que nossos alunos se enfrentassem, a gente não queria ficar um contra o outro, e a gente fez a aliança. Foi passando o tempo e o jiu-jitsu foi se desenvolvendo como na parte competitiva, com a federação, com os campeonatos mundiais, coisa e tal. A gente começou a perceber que tinha mais coisa ali, né? As pessoas tinham um pertencimento real em fazer parte daquilo. As pessoas tinham orgulho de usar o Aliança. As pessoas começaram a querer também abrir suas próprias academias Aliança. A gente falou, cara, a gente precisa organizar isso de uma forma melhor. E claro que não foi um processo fácil. A gente fundou a Aliança em 93, a Aliança se tornou uma empresa como a gente tem hoje só em 2014. Quer dizer, quase 20 anos depois, entendeu? Não é bem assim, né? Tentando fazer e não dando certo, as pessoas não entendendo. Mas tentando, vai de novo. Tentando, mas às vezes você tem dá um passo atrás e esperar um tempo para tentar ir de novo, enfim. E dentro disso a gente foi construindo cada um a sua história, cada um o seu caminho dentro do jiu-jitsu. Como as pessoas continuam fazendo errado, né? Tem muita coisa de errado e continua. Tá naquela, de repente a pessoa também tem que ver. Porque às vezes o cara chegou a um ponto que ele tá feliz assim. Ele não quer crescer mais, às vezes tem isso, né? Então, tem, cara, mas pensa o seguinte, hoje, vamos pensar num cara que, sei lá, com seus 35, 38 anos de idade, pode estar feliz, a academiazinha dele tá ali, ele tem lá seus 100 e poucos alunos, ele dá a aulinha dele lá, ganha o dinheirinho dele, ele tá feliz, né? O que acontece com esse cara que não se prepara, que não melhora, que não continua evoluindo, é que vai chegar uma hora que o mercado não vai querer mais o que ele entrega. Sim. O aluno muda, entendeu? O consumidor muda. Então vai ter um cara do lado dele entregando um serviço muito melhor do que o dele. E aí ele não vai ter mais aquela renda que ele tem ali, a academia dele não vai dar mais prazer para ele. Sim. E é isso que acontece com tanta gente em tantas áreas, na verdade, não é só no jiu-jitsu. Você não pode se acomodar. Ninguém nunca é bom nesse negócio aqui. Mas acontece. Você tem que estar constantemente buscando evolução. Né? A gente... Hoje, o prazer de compartilhar isso, de mostrar para as pessoas que, cara, eu já errei tudo que vocês estão errando também. Eu não estou falando que não é da boca para fora. Não, eu errei tudo. Eu fiz tudo errado. Entendeu? Mas a hora que eu acertei, o negócio começou a funcionar. Entendeu? E aí, minha academia só cresce e as coisas só evoluem, entendeu? E eu também vi que o sistema que tu mostra pode ser usada para outro negócio também. Não é só pro jiu-jitsu. Porque as pessoas pensam, não, é só jiu-jitsu. Eu não vou fazer esse curso porque é só jiu-jitsu, eu não faço jiu-jitsu. Não, mas tu não entendeu. Dá para fazer também num outro negócio. Pra qualquer arte dá para adaptar também, dá pra, entendeu? Claro. E agora, depois que a gente fizer a boquinha, né, mestre? Vou fazer a boquinha, eu quero contar um negócio legal que vai ser do Creonte, né? Até tu falou o negócio do aluno mudar, o aluno não tá mais satisfeito, vai para outra academia, a gente vai conversar sobre o Creonte. Mas depois dos comerciais, entendeu? Agora que a gente
falou de vários assuntos, a gente como começou a aliança, como é que vocês se conheceram, né, várias histórias legais e uma parte que é legal de as pessoas saberem, né, a comunidade de jiu-jitsu, muitos fazem jiu-jitsu hoje não sabem a origem da palavra creonte, né, da onde veio, mestre, podia explicar pra gente por que creonte e por que começaram a falar isso? Bom, na verdade, quem começou com a história do Creonte foi o Carson, né? Porque ele tinha alguns alunos que paravam de treinar com ele, iam para outras academias. Então ele, em vez de chamar o cara de traidor, ele chamava o cara de Creonte. E aí foi indo... E aí foi indo e Tinha... foi ficando. O Fábio talvez tenha alguma coisa. Não, lá. o Creonte, o Carson chamou de Creonte não pela história, né? Mas teve Porque um... existe o Creonte na história, mas tinha uma novela na Globo que tinha um cara que chamava Creonte. Desculpa interromper, mas é polêmica, né? Fábio Gurgel, noveleiro. Não, Nada a ver. Nada a ver, tô te Nada a contando ver. a história. Da novela. Tô falando da história. A história da... O Carson Mas era tu- noveleiro. Tá, então Entendeu? eu confundi. Confundiu. Então tu nunca viu novela? Não, eu Caminho não. das Índias? Não, nunca. Avenida Brasil? Nunca, sei nem quem é. Então o Carson pegou esse personagem, que era um puta de um traíra na novela, e começou a apelidar os caras que mudavam de academia de Creonte, entendeu? E aí, cara, pegou, mas Tá, e pegou tem de um algum jeito... exemplo que foi assim, um exemplo que ele, na época, Creonte, ele xingava alguém de Creonte que era o mais conhecido assim, não tinha Ah, um? não lembro, cara, mas ele chamava todo mundo. Meu fora. É, negócio não. Os caras são foda. Não, mas como é que é? Tinha alguém, não tinha algum assim que ele falava, o Valide também falava muito do negócio de Creonte ou não? O Valide não, Então, cara, era mais... o jiu-jitsu inteiro começou a usar esse Teve termo, uma época que era né? muito, né? Não, todo mundo Se passasse começou na frente a da usar. academia do outro, já era Creonte. Tipo, Creonte, passou na frente da academia do outro, não sei o quê. Então, Hein, pô, Se desse um treino na academia do Não, outro, podia, tá louco. Na academia do outro podia. não podia, né? Creontagem total. Então isso, de novo, né? O Carson fez com toda a pureza do mundo, era divertido, mas isso foi um mal pro jiu-jitsu, porque isso criou uma cultura ruim. Das pessoas terem que ficar amarradas num lugar. E muitas pessoas ficavam, de repente nem estavam mais afim de ficar na academia, mas não saía porque, pô, você Creonte, sou Creonte, Aí que o não cara faz? saía. O cara para de treinar jiu-jitsu. Entendi. Ao Então invés prejudicava dele- o jiu-jitsu. Ao invés de você continuar fazendo uma coisa que você gosta, mas em outro lugar, porque aquele lugar que você estava não te atende mais, isso era totalmente proibido, né, cara? Eu acho que isso também tem mudado. Conforme você vai prestando um serviço melhor, as pessoas vão querendo aquele serviço melhor. Então, se alguém Não, do isso teu lado está fazendo um serviço ruim, ele vai perder os alunos. Não tem Mas mais naquela essa de época, Creonte. não. Naquela época era diferente. Não tem, cara. mas tem uma historinha assim de um Creonte, alguma coisa assim, de uma história que o Carson. Como é que era o Carson, por exemplo? Que eu não conhecia o Carson. Eu conheci de ver ele ali ou aqui no campeonato, mas nunca conversei com ele. Não tive tempo de conversar com ele. Era muito, né? Era faixa azul. O Carson era uma figura Autêntico, né? Ele autêntica. não assim. tinha, da onde ele puder, Tinha tivesse conversa, um né? lugar, não tinha conversa. Ele falava mesmo, não Falava, tinha, não. né? O Cássio era um cara que ele adorava os alunos dele, entendeu? Ele tinha uma relação muito mais de professor para aluno, mais de pai para filho. Sim. Então e nós todos também fomos criados dessa maneira. O jiu-jitsu era assim. Então a gente não era uma relação de professor-aluno, era uma relação de quase de família. Então se um aluno saísse, fosse dar um treino numa outra academia, aí já começava, o pessoal já não gostava, então havia toda essa cultura que prejudicou o jiu-jitsu de uma certa forma, né? Porque, como o Fábio falou, o aluno às vezes não estava bem naquele lugar, em vez de ele passar a frequentar outra academia, ele parava de treinar, porque senão ele ia ser considerado um creonte, um Creonte, traidor. que a tradução seria um traidor. Mas um você traidor. vê, por exemplo, né, a gente foi criado de uma maneira diferente já. A gente tinha liberdade para ir para onde a gente quisesse, treinar onde a gente quisesse. O Jacaré nunca teve esse medo de perder o aluno se a gente fosse treinar aqui ou Isso ali. aí demonstra o quê? Insegurança, não é? Cara, De um medo de perder, de não sei o quê, de não... não vai treinar lá. Eu não acho que o Carson tinha esse. Não, eu sei, mas eu digo assim no modo geral, Mas no né? modo geral, eu acho que tem muito disso. O cara não quer, não vou deixar o cara ir lá,
Que vai que ele vê um negócio melhor do que eu consigo fazer aqui e o cara quer se mudar. Né? Ao invés do cara perguntar, deixa o cara ir lá, ver se ele traz um negócio novo para eu poder incrementar aqui também. Né? Então, assim, nessa cultura que a gente foi criado, eu tive a oportunidade de treinar muito com o Marcelo Bering. Quer dizer, eu viajava para São Paulo frequentemente. A consequência disso foi anos depois eu me mudar para São Paulo e me estabelecer lá. Né? Então, o Marcelo, a própria academia do Jacaré, porque ela era melhor localizada do que todas, porque a gente estava em Ipanema, um monte de gente ia treinar lá, ia cara do Carson, ia cara da Academia Gracie, que treinava com o Rickson, todo mundo ia treinar lá, entendeu? Eu vi na linha do Bering, né? O Silvio Bering, então. Eu comecei com o Márcio Corleta, o Maurição, o mestre Flávio Bering, mas eu não conheci o Marcelo Bering. Mas tem um negócio que ninguém tem, que o Maurição ganhou uma faixa preta, a que ele usava na época, o Marcelo Bering usava, ele deu pro Maurição, que ele adorava o Maurição, Sim. né? O Maurição tinha na parede por muitos anos lá também, e um dia ele fez o Verdun, ele nem me chamava de Verdun, desculpa, ele chamava de mula, né, Felipe? Mula, mas a gente gritava mula toda hora, né? Eu sei, beijo de mula, acho que ele me chamava. E ele me deu a faixa de presente. Até hoje eu tenho ali no Quarto da Vaidade, né? Tá ali a faixa do Marcelo Bering. O Marcelo foi um cara muito especial pra mim. Assim, eu ia no Silvio, assistia o Silvio da aula, assisti um monte de vezes o Silvio da aula. Depois comecei a treinar com o Marcelo. A Academia do Jacaré recebia todo mundo. O Silvio treinou com a gente lá há muitos anos. Entendeu? O Marcelo ia muito lá. O Marcelo ia muito lá. E no rola, Deus o livre, né? O Fábio era duríssimo, né? Cara, ele era muito duro. Diferenciado na época, assim, o cara era diferenciado. Ele era o cara que. Ele era diferente. Era um cara que treinava direto ou era talento mesmo, assim? Como é que era isso? Então, cara, o Marcelo nunca foi o modelo de atleta, né? Gostava da festa, gostava de tudo. Por isso, imagina, né? Quantos anos? Quantos anos? Eu conheci o Marcelo, ele devia ter uns 20. Aí. 20 e tal. É difícil, né? O cara manter o foco 100% na Não, competição. até assim, não era o perfil dele, ele era mais talentoso do que atleta. Mas quando tinha que treinar, ele treinava. Treinava, não. E era guerreiro, 100%. Treinava, 100%, não, brabíssimo. Eu queria te perguntar uma coisa. Continua, Felipe. Hein? Olha aqui. Olha aqui. Ai, já tá tudo montado o cenário. Já tá tudo o cenário tá montado, olha aqui, ó. Especial, já tá pedido aqui. Participação especial. Pô, vai ter participação especial. Tá tudo combinado. Tá vendo? Hein? Tá tudo combinado, não, é que é vizinho, né? Tá vendo? E aí, Felipe? E aí, pô, valeu lá pelo hein? Pô, não, Só coisa conta boa. os bastidores aqui, isso aqui são os bastidores. O quê? Conta quem é que veste o Felipe. Quem veste o Felipe? Dona Célia e o Lioto. Porque outro dia, terno, bermuda, não sei o que, tudo de marca, né? Tudo de marca. Primeira vez que na vida o Felipe tem roupa de marca. Aí a sobra do Lioto, a sobra do Lioto. Ternatia. E aí, Jacaré, foi malhar? Ó. Já viu, pessoal? Vamos ver quantos. Bota lá, uma pergunta, vai botar quantas perguntas ele vai fazer. Pergunta 1, a 2, vou botar lá a hashtag. E aí, Fábio? Ó. Tranquilo? A área é muito boa, né? Que é bom demais, né? E aí. bom demais. Na eu real, já tô indo, cara, só passei. na real, eu não. Quer uma carninha? Não. Tu sentiu Quer carinha? Senta aí, meu, não viaja. Participa aí do Papo Furado. Sabe que nós é Grace. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. O Lioto vai ser o próximo entrevistado do churrasco e papo furado, hein? Especial aqui, galera. Peraí, pô, tá bom. Senta ali, senta Eu já tenho que ir, cara. Senta aí. 2 minutos. não lembrei, não. Não, mas não vai pô, poder, mas o cara não não foi convidado mesmo. Quando eu Hein? tô fazendo almoço lá, como é que eu vou? Hã? Vou tirar uma carninha Como pra é que ele eu faço agora. almoço, pô? Tá doido? Isso Não, mas tem que dar uma beliscada aqui, Não, aí sobe a insulina e tal, tem todo Não, essa carne é do Himalaia. Não é assim, não. Carne é do Himalaia, não viaja, a insulina não Não sobe. sobe. Não, pra quem? O próximo Os cara aqui tudo- churrasco papo furado vai ser com o Lioto, entendeu? De novo? Não, o churrasco papo furado. O Ele teu tem- outro. ele São vários, tem 3 programas, em um programa. Isso, claro. Tá É um lá, canal, mas 3 cartucho programas. do visita? do visita não Ah, mas aí o cara quebrou o cartucho. nada a ver, isso é só uma palhinha pra galera sentir. Já 15. foi lançado Não, o não. Visita não foi ainda. Não foi lançado, só tem o do Romulo. Mas só. tá filmado. Tá filmado. Ficou bem legal, ficou bem legal. Quebrou Daí ele o cartucho. não contou nada do pai Eu vou ter dele. que assistir ou vocês vão falar quem ganhou o treino? Não, isso a gente fala depois. Eu vou ter que assistir. Tu vai ter que assistir. Tu Vou ter que assistir? vai ter que assistir. O treino? Não teve Nossa, treino? teve o treino antes e tal. Tá, mas. Mas que foi combinado ou foi treino de Não, treino de Vera? verdade. Sparring game. Uma hora de específico de costas.
Pô, mas deu uma melhorada impressionante. Não, Agora tá mas- naquela defensiva. Mas tu vai visitar os caras e bota no teu jogo, não entendi essa. Não, Não, tu visita o cara, tu vai trocar karatê com o cara. Ah, ele botou no jogo dele. Pô, que vagabundo. Já começou nas costas, bora. Sai daí. Começa nas costas. Já começa nas costas. Pô, não entendi Como é que é o essa, treino, não. Verdão? Eu falei, Como vira é aí. que é? Como é que vira? Cala a boca. Fica quietinho. E o Ô, quê? Leandro, Não, como é deixa eu que te é contar isso? então, já que puxou esse assunto. Aí estamos ali nas costas dele ali, ele se fechando de papá, né? É René Gracie e Hero, né? Ele é total. Qual é a frase? Nós é tudo Grace. E aí ele me mandou um áudio dizendo isso. E aí eu peguei ele, como é que é o treino, Verdão? Eu falei, só um pouquinho, vira aqui, eu vou te mostrar. E já grudei as costas dele, ia pegar as costas com gancho com tudo, né? Específico ali, outro, mas como assim? Ele mandei um crossface na cara dele, e aí ficou 3 dias sem me ligar. Eu falei, que houve, Lioto? Não consigo falar no telefone, tô com o pescoço doendo. Mas dei 3 crossfaces. Ele queria que eu batesse, sabe? Eu não vou bater nessa porra toda. Por quê? Por que tu não bate nessa grosseria? Porque é Grace, meu irmão. Grosso pra caralho, Meu irmão, né? saí todo vermelho. Me deixou todo torto. Aí eu saí com. Não, esse golpe eu não E vou eu acho que eu castigou também, porque eu fiquei todo torto depois. Eu fiquei com uma dor nas costas, assim, uma contração, uma contratura né, nas costas, que foi foda. Mas foi bom. Não, mas eu né? achei que você ia fazer um treino Não, vai rolar. Aí depois, saí no. na outra visita. Vai ser aqui. Vai ser aqui no churrasco. Vai ser no segundo programa. Tá tudo trocado, entendeu? Vai ser no segundo O programa. canal é nosso. É, entendi. Que É nossa, é regra nossa, Eu né, quero ver Felipe? se você apresenta o perdendo alguma vez. Né? Que é nós o quê? Nós Grace. é Grace. Eu quero ver se vai aparecer tu porque eu falei perdendo pra ele, alguma vez. Não, eu falei pra ele, rapaz, não, bora lá dar uns treinos com os meninos, vai ser bom e tal. Aí o Felipe tava na linha também. Eu falei, rapaz, no final, todo mundo veio dos Grace. Vieram lá, Tá certo. ou veio aqui o professor, não sei o que, Jacaré. Né? Grace. Grace, é tudo Grace. Nós é Grace. Foi nós é Deu um Grace, treino meu com irmão. o Hiro, né? Com o Hiro? Hiro. Hiro ontem, treino bom, só básico mesmo, só básicozinho, assim, aquela coisa de pegar no cotovelo, umas coisas. Às vezes a gente esquece, né? Umas coisas muito básicas que funcionam muito. Dito. Hã? Dito. Dito, Felipe? Tu fez o treino? Claro, tá louco, muito bom mesmo. Eu, o Lioto e o Hiro, mas assim, ó, impressionante. Ah, que os caras não sei o quê, porque sempre tem alguém falando alguma coisa. Aí tu vai ver o cara que tá falando. E tu? Como é que tá a tua academia? Vai, Lioto. Ah, nossa, entendeu? Não. Entendeu? Não, então, assim, na maior parte das vezes, cara, o cara que fala mal tá invejando, né? Cara, os moleques não sabem nada, tá? A academia dos caras tem 1000 alunos, ele tem 100. Do cara que não sabe nada, tu sabe. Deixa eu entender como é que é essa matemática não tá fazendo muito sentido pra mim, não. Entendeu? E é verdade mesmo, acontece Os muito. caras fazem um jiu-jitsu não sei das quantas, tá? O teu jiu-jitsu que é o bom. E Tem 80 alunos. É verdade, acontece muito isso aí. Eu sempre admirei eles ali, porque eu vi na que... verdade, a crítica a eles é por eles não participarem de campeonato, por eles não terem equipe de competição, por isso, por aquilo. Mas aí cada um faz Cada um o é que- seu- é opção, né? Cada um puxa pro seu lado cada que tá... um puxa pro seu lado. Depois já vou. Uma conversinha só. Deixa eu testar. Não, mas não pode. Calma. Peraí, eu quero ver se essa carne daquela aqui que tu fez pra mim dos $400 ou não. Não, esse aqui é. Não é. Não, para aí, Lioto. Come um pedacinho, vai, um pedacinho danado. Come. Só um belisgoite, Essa senão. é habilidade, Não pode, não pode. Vai, Vou pra insulina. não- Ó, vou só pra câmera, tá? Vai, insulina. Tá bom o negócio. Volta e senta, volta e senta. Tchau, valeu. Valeu, Liotão. Eu queria agradecer às pessoas que mandaram perguntas no Instagram. Eu postei lá e chegou várias, claro que não vai dar para fazer todas. Vou fazer algumas que eu escolhi, né, que o Felipe não escolheu, que ele vai improvisar, que ele é bom no improviso. Então o Filipinho perguntou: qual foi a conquista dos dois dentro e fora do tatame? A maior conquista que vocês tiveram, dentro e fora? Acho que fora, com certeza, ter construído a aliança da forma como ela é hoje, né? Continuando o legado do Jacaré e, consequentemente, do Rolls. Eu acho que a gente tem uma linhagem muito nobre, né, para preservar. Então, acho que isso fora do tatame é com certeza a maior conquista dentro do jiu-jitsu. E, dentro do tatame, acho que os títulos mundiais, né? Acho que Que não são muitos, né? não, são 4. Não são muitos. Tem gente que ganha Não, eu muito digo, mais, tá, o é. teu, mas também tem o da equipe também, né? Ah, tá, os 12? Não, tô Ah, falando os só 12 dos não, 4. 12 não. Não, tô falando dentro do tatame são dentro 4, do tatame entendeu? são 4, entendi. É, porque o 12 já é fora do tatame, Ah, entendeu? tá certo. E aí, mestre? O principal que eu vejo é a amizade que a gente construiu, esse conhecimento, as nossas histórias
e as nossas vidas se misturaram de uma certa forma, né? A minha, do Fábio, do Alexandre e a de vários outros personagens. Dentro do tatame, claro, as conquistas dos títulos mundiais, entendeu? Não posso falar das minhas, porque o jiu-jitsu era muito... Uhum, não tinha tantas competições também, não era... Não tinha quase nada, era uma coisa muito... ainda no primórdio, né? E fora do tatame, como eu disse, a amizade que a gente conquistou, a aliança, poder ajudar as outras pessoas. A gente ajuda tanta gente aí que vive do jiu-jitsu, que trabalha e mais do que o jiu-jitsu é o estilo de vida, né? O lifestyle das pessoas. Que a gente... Então tô ajudando o Felipe. Então, que já é o quadro, é o terceiro programa Já é o dentro do canal. Entendeu? Já é o... É uma plataforma. hashtag lifestyle. 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 É Improvise agora? Não, agora vamos aqui, ó, com Vega. Vega perguntou qual foi a última vez que você tomava uma cervejinha. Uma cerveja. Cervejinha que é o modo de dizer, mas pode ser um uísque, um vinho, se vocês bebem, como seria isso? A gente tomou uma cerveja tem 3 dias no japonês, não foi? Eu na verdade não bebi cerveja lá no pulou. japonês. Pulou, não, mas por exemplo, Pulou. é só uma cerveja, tu gosta, eu gosto de tomar uma cervejinha ou eu gosto de tomar um vinho? Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar uma saquê, cerveja, desde que moderado eu tomo, e desde que de vez em quando, né? Não é uma Entendi. coisa que eu faça, não tem consistência. Lembra da história da É a consistência? consistência, né? Tá ligado? Isso aí é parada interna. Deixa eu fazer uma no improviso, mestre. Faz o Felipe no improviso. O que mais te surpreendia no teu professor Hollis Gracie? Alguma coisa que tu, se tu lembra dele, tu vai falar. Assim. Que eu assim, lembro que me surpreendia era a coragem, coragem. a ousadia, entendeu? O Hollis, ele adorava esporte radical, então quando começou o negócio do voo de asa livre, voo de asa delta, né? Voo livre, foi uma equipe lá francesa fazendo demonstrações, voaram em volta do Cristo, e o Hollis adorou aquele negócio e fez umas aulas lá meia mandrake lá e já estava se jogando, já estava pulando, entendeu? Mesma coisa com surf, entendeu? Ele abriu uma base lá e se jogava. Me lembro uma vez Saquarema gigante na Praia da Vila e ele entrava, ele... Eu não queria nem saber. Hoje Corajoso. não tinha medo de nada, era motocicleta, entendeu? Era tudo, ele adorava esse tipo de desafio. Era realmente uma coisa que a gente admirava muito, porque era um cara que ele se jogava na frente. Não tinha, era o primeiro não tinha da campeonato, da ele linha lutava peso absoluto, ele não fugia de nada, ele entrava na reta. Na fé mesmo. Na fé. Vamos aqui então com a segunda ou terceira, né? Porque o Felipe improvisou Eu tenho várias. Papo BJJ, né? Que é um cara que tem um canal também. Queria agradecer. Perguntou qual o atleta mais talentoso que eles tiveram na Aliança. É difícil responder, óbvio, mas É muito difícil. pode citar, vamos responder. botar... É uma pergunta bem frequente, na real. Mas e como é que você vai Pô, escolher? pensei que a pergunta do cara era ótima. A pergunta... Não, a pergunta é ótima, mas ela é frequente porque é uma curiosidade. Todo mundo quer saber, pô, Fábio, quem é o principal estrela? Quem foi o melhor cara que você treinou? Que faz isso pro Jacaré, fazem pra mim, fazem pro Alexandre. Mas como é que você vai escolher dentro de um celeiro que tem Marcelinho Garcia, Lucas Lepre, Cobrinha, Malfacine, Michael Lang? Verdun. Não dá. O Verdun chegou depois, vai ter Verdun. Não dá, entendeu, cara? Cada um tem sua característica, cada um tem seu estilo, mas todos são excepcionais, não só como atleta, mas o mais importante, são excepcionais pessoas, né? Acho que o mais legal da nossa equipe é que você olha para os nossos campeões, pô, os caras são os caras mais queridos que tem, né, cara? Os caras são pessoas incríveis, né, cara? Tem uma pessoa que fala mal, quem fala mal do Malfacine, do Lucas Lepre? Quem falar mal deles tem que suspeitar da pessoa que falou mal. Porra, não é? Tem que suspeitar claro. da pessoa, não do. Porque às vezes, né? É isso mesmo. 1000 pessoas falando uma coisa e uma pessoa falando, ué, mas como assim? Não, peraí, vamos ver o que esse cara tá fazendo, qual é que é dele. E não fazer a saideira aqui, ó. Agradecendo mais uma vez. Brunão perguntou: o que vocês diriam para quem está começando agora? Um conselho, alguma coisa assim, para quem está começando a fazer jiu-jitsu ou quer fazer MMA? Geralzão, né? Fala isso. Bom, o conselho é a pessoa ter dedicação, ter persistência, entendeu? E procurar se divertir fazendo jiu-jitsu, não botar muita pressão. Ah, mas eu
Eu sou pior do que o Joãozinho ali que treina comigo. Ah, mas esse cara entrou ontem e esse cara já está melhor. O jiu-jitsu, como todo esporte, depende de muita persistência, dedicação, é a pessoa continuar e curtir. Ele tem que ser feliz fazendo jiu-jitsu. Se ele está fazendo aquilo ali só por obrigação, porque o pai obrigou, já não é a mesma coisa. porque o amigo faz jiu-jitsu e o amigo é que está... Então não vai ser legal. O cara tem que realmente gostar. E é um esporte, é uma brincadeira e sem pressão nenhuma, e o futuro vai dizer aonde ele vai chegar. Boa. Mas ele tem que continuar, né? Não pode parar. É verdade. Fábio. Então, eu acho que o Jacaré falou super bem, mas eu acrescentaria nisso a questão de você tentar usar o jiu-jitsu, e aí vem tudo, assim, é claro que a sua resiliência e você entendendo que assim, o processo não precisa ser fácil e não deve ser fácil, né? Aquilo ali é para você se desenvolver. Então, assim, você ter um dia difícil no treino é melhor que você ter um dia difícil na rua, né? Então, assim, os dias difíceis vão acontecer. Você conseguir fazer com que isso faça parte do processo é o que te desenvolve, né? As pessoas não podem como o Jacaré falou assim, se você querer se comparar com o outro, a sua evolução é individual, pô, é a sua evolução. Se você hoje entende melhor o processo que você entendia ontem, pô, essa aula tá valendo para você. Se amanhã você aprender um negócio que você não sabia, não interessa exatamente a tua performance. Isso é claro que a gente está no meio da luta e no esporte, a performance está muito ligada, né? Mas é a coisa do pensamento finito, né? Quando você tem um negócio que termina, tá, e agora? Terminei, eu ganhei a luta, e aí? Né? O mindset tem que ser outro. Cara, a minha jornada é longa, eu vou fazer isso aqui durante muito tempo. Tudo bem eu perder agora, amanhã eu vou ganhar, amanhã eu vou perder de novo. E esse processo aqui tem que ser agradável. Você tem que se divertir nesse processo de longo termo. Porque é isso que o jiu-jitsu vai te trazer um monte de benefícios que você nem consegue enxergar quando você começa. Entendeu? Então é se divertir no processo que você possa alongar isso o máximo possível. Então, com essa dica aí, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do churrasco. Valeu, Felipe, pelo churrasco também. Fábio, muito obrigado pelo teu tempo de férias. Muito bom. Mestre, obrigado mesmo aí. Obrigado. Né, para quem não sabe, o Mestre Jacaré é meu vizinho, só que como tem mais a conta bancária tá mais, entendeu? Ele mora um pouquinho mais acima. Então é isso aí, não é? A vista, né? A vista nem se fala. Não, vista, Deus o livre. Acho que é o Galera, obrigado pela contrário, é o atenção. contrário. E eu queria agradecer mais uma vez e aquela coisa que eu pensava que eu nunca ia falar, que é muito importante. Ativar o sininho, dar o like e dar o like depois da entrevista. Depois do tem bate-papo. isso. Claro, porque como é que eu vou dar o like antes se eu nem vi ainda? O cara pede, dá o like. Não Dá o pode. like. E se inscrever no canal. Isso é muito importante, porque a gente vê os números antes, outro dia do Royce inscreva foi um no sucesso, que foi legal. canal. Se inscreve no canal porque vai chegar a notificação, vai ajudar a gente manter, fazer Já esse... aproveita que tá no YouTube, vai no meu, já assiste aí. Não, isso eu falar Instagram, YouTube, a gente bota na descrição ali pra ti. Um pouquinho mais caro. Vai no YouTube, vai no YouTube. YouTube, mas qual que seria o YouTube, o teu? Fábio Gurgel. Fábio Gurgel. O Mestre tem YouTube, Mestre? Não tem YouTube, não. O Mestre tem só vista. Sou louco. Só vista. Tem A vista só ele tem. Vista. Vista eu tenho. Como a gente não tem vista, a gente tem YouTube. Não, eu queria dizer também pra galera que o que mais me impressiona da Aliança, como equipe, é o respeito que o Fábio tem pelo seu professor, que é uma coisa que ele pode, inclusive ele pode aplicar e dar de exemplo a todos esses campeões. Acho que é um dos grandes segredos, porque tu não pode, como é que tu vai exigir fidelidade a uma pessoa se tu não é fiel ao teu professor? E eu acho que é um dos grandes exemplos da Aliança é esse. Você sabe uma coisa? Na minha opinião, né? Só pra gente encerrar, eu sei que o tempo já acabou, mas esse assunto eu acho um assunto importante. As pessoas no jiu-jitsu têm o costume de exigir gratidão. Cara, gratidão não é uma coisa que você exige. Não, tá louco, não tem Na real, quem se beneficia de ser grato é quem é grato. Exato. Né? Eu que me sinto bem de ser grato ao Jacaré por tudo que ele me ensinou e me proporcionou na minha vida. Né? Se as pessoas quiserem ser gratas a mim pelo que eu ajudo elas, legal. Se não quiserem, eu vou continuar fazendo por outros. Né? Então, acho que não existe nenhum... Eu não tenho nem essa expectativa É natural. com os meus Por isso que é alunos tão de querer, bem. de querer que eles sejam gratos e façam por mim. Eu quero que eles sejam felizes. Se eu conseguir proporcionar para eles um ambiente que eles consigam se realizar estando perto de mim, pô, maravilhoso. É para isso que a gente trabalha. Né? Mas se eles acharem que por um momento eles têm que sair e fazer o caminho deles, cara, paciência, entendeu? Cada um segue o seu e vida que segue.
entendeu? Mas eu acho que um dos grandes segredos é esse valor, assim, valorizar ou respeitar e te manter aí com o teu mestre é o que faz as pessoas seguirem a aliança, porque tem história, tem, né? E é a prova que você não precisa passar por cima de ninguém, você não Exatamente. precisa se desconectar de ninguém para fazer as coisas acontecerem, né? Exatamente. Então acho que é por aí. Então é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela atenção e tamo junto. YouTube neles. Verdun não para! Hey! Fala galera, sejam bem-vindos. Esse supletivo Tá aí bom. tá fuleiro mesmo.